Aleluia, agora sim, glórias a Deus. Paz, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na casa do Senhor mais uma vez. E hoje nós queremos compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Você veio na noite de glória e eu tenho certeza será glória na sua vida, será glória na sua casa. Você vai ver um mover sobrenatural de Deus agindo em favor de você. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Abra a sua Bíblia, um salmo conhecido. Nós vamos meditar hoje sobre o Salmo de número 46. Quero que você abra aí a sua Bíblia, você que ainda tem uma Bíblia de papel, né? Porque a maioria das pessoas liga a sua Bíblia. Mas pode abrir sua Bíblia, pode ligar a sua Bíblia, o importante é que você possa ler, pode ler ali na tela, eu tenho certeza que eles vão colocar ali na tela, Salmo 46, e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho feito esse ano o Bom Dia de Fé no livro de Salmos. Foi o ano inteiro, nós vamos terminar o ano e vai sobrar salmo ainda, né? E é interessante como o livro de Salmos é um livro muito poderoso, como o livro de Salmos é um livro que nos traz uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, principalmente naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos que nós passamos por tribulação, naqueles momentos que nós passamos por aflições. E eu quero dizer para você que se alguém te falou que você não teria dificuldade, que você não teria lutas, que você não teria aflições vindo para a igreja, esta pessoa te enganou. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus mesmo, ele já sai dizendo para nós que a vida ela é marcada pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações que nós temos. E essas provações, elas não são iguais para todas as pessoas. Cada um de nós tem as suas provações. Algumas pessoas estão sendo provadas na área financeira, estão com dificuldade, estão passando por uma luta, tempo de pandemia. Algumas pessoas, poucas pessoas, mas algumas tiveram alguma dificuldade, é empresário, enfim, e a pessoa de repente está passando um tempo de aflição, de repente ela está passando um tempo de luta, de repente ela está passando um tempo de provação nessa área. Outras pessoas estão passando uma luta relacionada à sua saúde, se não é a saúde da própria pessoa, às vezes é um familiar que está numa luta aí, buscando a cura para uma enfermidade. Outras pessoas talvez estejam passando uma provação, uma aflição, com algo relacionado à sua casa, o seu lar, a sua família, o casamento que talvez não passa por um momento bom, às vezes a vida dos filhos, o relacionamento com os filhos, que às vezes passa por um tempo de perturbação, por um tempo de dificuldade. Mas eu quero te dizer que todos nós passamos por momentos assim. Todos nós vivemos um tempo da nossa vida em que nós somos chacoalhados, nós somos abalados, nós somos jogados para o deserto e passeamos pelo deserto. Então, se alguém falou para você que a vida cristã não é marcada pelo deserto, essa pessoa te enganou. Porque eu devo te dizer que sim, que a nossa caminhada é uma caminhada que passa pelo deserto.
Mas eu posso te dizer também nesta noite, que nós não permanecemos no deserto, mas nós atravessamos o deserto, e o Senhor nos dá a vitória do outro lado. Então a nossa vida é marcada por dificuldades, a nossa vida é marcada por luta, mas a nossa história é marcada também por vitórias e vitórias e mais vitórias, porque o Senhor tem nos dado vitórias. Este salmo de número 46, o salmo 46, o salmo 47, o salmo 48, são salmos que falam a respeito, é uma trilogia de louvor, aonde o salmista, ele está louvando a Deus, o livramento que Deus deu a ele, de um período difícil, de um momento catastrófico. E queridos, muitas vezes nós nos encontramos assim, no meio de uma tempestade, no meio de uma turbulência, e o barquinho velho parece que vai, afundar. É onda que se levanta, é o vento que se levanta, é o mar bravo que se levanta, e a gente está ali, a gente fala: dessa vez eu não sei se aguento, dessa vez eu não sei se suporto. Como a nossa vida é assim. Mas eu devo dizer para você uma coisa: eu já passei por muitas dificuldades na minha vida, mas eu devo dizer que eu sempre saí do outro lado, e eu sempre pude levantar minha mão para o céu e dizer: mais uma vez o Senhor me guardou, mais uma vez o Senhor foi o meu refúgio, mais uma vez eu pude me abrigar, eu pude me esconder, eu pude encontrar socorro nas mãos do Senhor. E este salmo fala a respeito disso. Diante de um cenário totalmente adverso, Davi teria encontrado em Deus o refúgio e a fortaleza para se abrigar num momento difícil da vida dele. Algumas pessoas, alguns estudiosos, falam que Martinho Lutero se inspirou nesse salmo, quando Martinho Lutero escreveu aquele cântico famoso com mais de 500 anos, que diz: castelo forte é o nosso Deus. Martinho Lutero passa também por um tempo de luta, passa também por um tempo de aflição, quando a luta mais difícil da vida dele se levanta contra ele, pela opção que ele faz de falar a verdade, pela opção que ele faz de viver a verdade, pela opção que ele faz de pregar a verdade, uma grande luta se volta contra a vida dele, e ele se encontra então tendo que fugir, tendo que se esconder, porque homens poderosos, porque uma instituição poderosa tinha decretado a morte de Martinho Lutero, e ele então está vivendo agora escondido num palácio, ele está numa torre de um castelo, ele foi escondido ali, e diz a história então, que lendo o Salmo 46, ele escreve esta canção, falando a respeito de Deus ser o nosso refúgio. A nossa história é marcada por essas circunstâncias, e muitas vezes nós somos levados por Deus diante dessas circunstâncias, a viver exatamente aquilo que nós pregamos. Você sabe qual é o maior desafio do Evangelho, gente? O maior desafio do Evangelho não é eu pregar para você, o maior desafio do Evangelho não é eu falar para você que Deus é refúgio. O maior desafio do Evangelho é eu viver de tal forma, crendo que diante das minhas dificuldades, diante dos meus problemas, diante das minhas lutas, eu posso mesmo assim encontrar em Deus refúgio. E às vezes nós temos uma palavra para as outras pessoas, às vezes você fala que Deus é refúgio para o seu vizinho, às vezes você fala que Deus é refúgio para a pessoa que mora na frente da sua casa, às vezes você fala que Deus é refúgio para um familiar seu que está passando luta, mas quando você está vivendo, você mesmo às vezes chega a duvidar: será realmente que é? Será realmente que Deus é refúgio? Será que realmente eu posso me esconder e posso confiar no Senhor? Então o grande desafio que nós temos é o desafio de vivermos a palavra além de ser falada, ela precisa ser vivida. Se nós falamos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, nós devemos confirmar isso quando nós passamos pelas circunstâncias adversas, quando nós passamos pelo tempo adverso. E neste salmo, Davi então narra a sua experiência, e ele narra aquilo que ele tinha vivido, aquilo que ele tinha provado, que no momento de angústia, que no momento de tribulação, que no momento de aflição, ele pôde encontrar em Deus o refúgio para a vida dele. Talvez você esteja passando por um tempo de luta. Talvez você que chegou aqui, você veio hoje na igreja, você falou assim: eu vou naquela sexta-feira naquela igreja, porque lá tem o culto Noite de Glória, aquelas pessoas oram.
porque eu estou passando por uma luta muito grande da minha vida. Talvez você entrou por aquelas portas diante de uma circunstância adversa que você esteja vivendo. Talvez as coisas estejam dando erradas para você. Talvez você fale: meu Deus, quanta luta tem se levantado contra a minha vida, quantos desafios tem se levantado. Mas eu quero te dizer que você entrou aqui nessa noite, não foi por outra coisa que não seja pelo Espírito Santo de Deus que te trouxe neste lugar, para que você possa ouvir que diante da luta, da dificuldade que você tem vivido, você vai encontrar refúgio, você vai encontrar socorro no Senhor, porque a palavra diz que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. O Senhor tem te trazido para este lugar, para que você possa ouvir a respeito do que o Senhor é para nós. E o salmista, então, ele começa falando, do verso 1 ao verso 3, ele fala que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A palavra dominante deste salmo é a palavra refúgio, e refúgio é o local onde nós podemos nos abrigar nos momentos de dificuldades. Às vezes em algumas estradas você tem ali um refúgio, que é um lugar onde você sai com o carro, se o seu carro estragou, se o seu carro quebrou, você sai nesse refúgio e você fica ali abrigado até que chegue o socorro. Então o refúgio é o lugar onde você pode se abrigar no momento de dificuldade. Você já deve ter visto aqueles filmes, nos Estados Unidos é muito comum a incidência de furacão, né? O furacão, e ele leva a casa como um todo. Num dia tem uma casa, o furacão passa, ele lambe tudo aquilo, no outro dia não tem nada ali naquele lugar. Porque o poder daquela tempestade, o poder daquele furacão é destruidor, é destruidor. Mas se você notar, você já deve ter visto isso em filme, todas as casas têm ali um porão, que é um refúgio, aonde as pessoas podem se abrigar diante daquela tempestade. Então, mesmo que haja destruição lá fora, mesmo que hajam ventos contrários lá fora, mesmo que haja muitas vezes morte, mesmo que haja muitas vezes destruição, aquelas pessoas, elas passam por esse tempo ilesas, porque elas estão num refúgio, elas estão seguras num refúgio. Então, quando o salmista fala a respeito de refúgio, ele quer dizer que quando nós estamos em Deus, quando nós estamos abrigados do Senhor, quando nós estamos escondidos no Senhor, quando a mão do Senhor está estendida sobre nós, nos guardando, mesmo que haja tempestade lá fora, mesmo que haja destruição lá fora, mesmo que haja luta lá fora, mesmo que haja uma enorme tribulação lá fora, nós passaremos ilesos diante disso, porque o Senhor é o nosso refúgio. E é isso que ele está dizendo: olha, nós podemos nos abrigar no Senhor, nós podemos nos esconder no Senhor. E nós temos que aprender, queridos, pelas experiências que nós já tivemos, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui um dia já se viu abrigado, escondido no braço do Senhor. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos refugiamos em Deus. E, queridos, eu tenho certeza absoluta que todos vocês podem dizer: o dia que eu me abriguei no Senhor, o dia que eu me escondi no Senhor, o Senhor estendeu a sua mão e Ele me guardou e Ele me protegeu. A nossa história é marcada por experiências assim. E às vezes, querido, o que acontece conosco, mesmo quando nós estamos cheios de experiências a respeito do cuidado de Deus, quando nós passamos por uma outra luta, quando nós passamos por uma outra dificuldade, nós temos uma tendência carnal a temer de novo, a achar que não vai dar. Nós temos uma tendência carnal a ter medo, a achar que agora não dá, agora eu vou ser destruído. Parece que nós nos esquecemos muito rápido daquilo que Deus fez por nós. Parece que nós deixamos de crer muito rápido daquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso que existe um exercício que você precisa fazer sempre, que é o exercício de trazer à memória aquilo que o Senhor já fez por você. Você precisa de vez em quando parar e começar a lembrar daquilo que Deus já fez por você. Eu lembro que uma vez eu passava por um tempo difícil, por um problema que eu estava vivendo, e às vezes o inimigo ele cega os seus olhos, sabia disso?
O diabo às vezes ele coloca uma mão assim na frente dos seus olhos para que você não possa enxergar uma realidade espiritual. E eu me lembro que um dia eu estava passando por uma dificuldade, algum problema, não sei o que era, e eu comecei a pensar, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Olha que luta, será que vai acontecer comigo? E querido, começou a passar na minha mente, porque deixa eu dizer algo para você, nós vivemos numa batalha espiritual, talvez você não possa enxergar com os seus olhos, mas existe uma dimensão espiritual, onde o inimigo das nossas almas, ele quer desviar a sua atenção para aquilo que é verdade, ele quer fazer você acreditar nas mentiras que ele mesmo cria no inferno. E essas mentiras muitas vezes são mentiras dizendo, olha, Deus não está nem aí com você, olha, diante dessa luta você vai sucumbir. E ele fica lá com as flechas dele, né? Com os dardos inflamados, e ele atira. E às vezes nós absorvemos isso, nós não estamos preparados, não estamos com a armadura. E às vezes aquilo entra, e eu me lembro que eu comecei a pensar, meu Deus, que luta, que dificuldade e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E de repente o Espírito Santo falou assim na minha mente, mas espera lá. Você já viveu dias piores que esse, e o Senhor te livrou. Você já viveu lutas piores que essa, e o Senhor te livrou. Você já viveu circunstâncias mais difíceis que essa. E de repente o Espírito Santo começou a me trazer tudo aquilo que Deus já tinha feito por mim, todos os milagres que Deus tinha feito, porque às vezes a gente esquece dos milagres que Deus já fez por nós. Às vezes você fica com aquele sentimento de abandonado, de cachorro abandonado, sabe aquele semelhante de cachorro abandonado? Não? Você fica assim, ai, Deus não me ama, Deus não me quer, olha a luta que eu estou passando. E às vezes por um momento você esquece de tanta coisa que Deus já fez por você. Tantos milagres que Deus já fez na sua vida. Quantas vezes você passou por luta, quantas vezes você passou por dificuldade, que você achou que você estava derrotado, que você estava perdido, que você achou que você estava destruído. E de repente você vê uma mão estendida para você, te tirando daquela condição que você estava vivendo, te tirando daquele momento que você estava vivendo. E essa mão é a mão de Deus. Deus nunca deixou de estender uma mão em teu favor, e Deus nunca deixará de estender uma mão no teu favor. A palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida. A mão do Senhor tem estado estendida para você, a mão do Senhor tem estado estendida para a sua vida em todos os momentos. Não deixe o diabo dizer que não. Não deixe o diabo tentar fazer você acreditar que você está abandonado por Deus, abandonada por Deus. Querido, deixa eu dizer algo para você. Você entrou aqui com um sentimento hoje triste, mas a palavra que Deus manda dizer para você nessa noite, olha só, a mão do Senhor nunca deixou de estar estendida em teu favor. Você já passou por lutas, você já passou por dificuldades, e Deus te deu o livramento. Deus te deu o livramento dessa situação. E nós temos que fazer esse exercício de sempre lembrarmos, como diz aquele texto bíblico que virou uma canção, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Traga à memória aquilo que Deus já fez por você, todos os momentos da sua vida. E quando você faz isso, começa a entrar uma alegria no seu coração. Começa a entrar um gozo no seu coração, começa a entrar uma alegria que você não sabe de onde vem, e você começa a se alegrar, o Senhor, se não for o Senhor, e você começa a se encher daquilo, e quando você se percebe, você já não está nem lembrando do problema, você já não está nem lembrando mais da dificuldade, aquela dificuldade que no começo era gigante, agora já é desse tamanho, porque você está lembrando daquilo que Deus já fez por você. Deus é um refúgio, querido, é um lugar que nós podemos nos abrigar, e nós não podemos deixar que a vida, que as experiências venham fazer que nós venhamos a nos esquecer disso, porque às vezes nós vamos vivendo o dia, nós vamos vivendo, vamos tendo experiência, e às vezes a gente vai começando a achar que tudo é feito por nós mesmos, e a gente começa às vezes a se esquecer de Deus, quando nós estamos diante de uma dificuldade. A Bíblia conta a história do rei Asa, ele começa bem a sua história, ainda um menino,
tendo um pai ímpio, uma mãe ímpia, mas ele se voltou para Deus, foi um rei que resolveu ali se voltar para o Senhor, e Deus então, através da vida dele, promove uma limpeza em Judá, um reavivamento espiritual, e em determinado momento um grande exército de mais de 1 milhão de homens vem contra a vida dele, mas Deus o protege, Deus dá a ele a tranquilidade, Deus dá a ele a vitória. Mas aí o tempo passa, quando ele já é velho, quando ele já tinha, essa experiência tinha ficado para trás, um dia o rei da Síria vem contra ele, e ele já não lembra mais daquilo que Deus tinha feito. Ao invés de recorrer ao Senhor novamente, ele vai então fazer um acordo com o rei da Síria. Não, vamos fazer um acordo aqui, nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós. E essas experiências que nós temos com Deus, essas experiências daquilo que nós já vivemos com Deus, elas devem servir para fortalecer a nossa fé diante das dificuldades. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Você pode se abrigar no Senhor, você pode se refugiar no Senhor. Essa luta que você está passando não é uma luta que vai te destruir. Essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está vivendo, não é uma dificuldade que vai te destruir, porque você está abrigado naquele que é o Senhor do Senhor, naquele que criou os céus e a terra, aquele que apenas com o sopro da sua boca, Ele coloca por terra todos os inimigos que se levantam contra você. Deus é o nosso refúgio, diz o salmista. Ele é o nosso refúgio. A segunda parte desse salmo, a partir do verso 4 até o verso 7, se você quiser colocar aí no telão para mim, é bom. A partir do verso 4 até o verso 7, ele fala a respeito da presença de Deus. Ele começa dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Pode pôr o próximo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já no romper da manhã. E os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O grande mote desse pedaço aqui é a presença de Deus conosco, quando nós passamos por uma dificuldade. Veja, o Deus de Jacó está conosco. Você sabe que passar por luta é difícil, mas pior do que passar por luta, é passar por luta sozinho, é passar por luta solitário. E o que tem de gente passando por um tempo de luta de uma forma solitária, o que tem de gente dizendo: eu estou sozinho, eu fui abandonado pelas pessoas que me cercam. Porque sabe qual é a pior solidão? A pior solidão é a solidão acompanhada, a solidão que você tem gente ao seu redor, mas ainda assim você se sente sozinho, ainda assim você se sente lutando sozinho. Quantas são as pessoas que às vezes entram aqui por essa porta, vêm falar, pedir um aconselhamento, fala: pastor, eu estou sozinho, eu não aguento mais, eu estou sozinho, eu estou sozinha. A maior dificuldade que temos não é às vezes passar pela luta, mas é passar pela luta sozinho. E esse é um sentimento que está na vida de muitas pessoas, e talvez você entrou aqui com esse sentimento: eu estou lutando contra as minhas lutas, eu estou lutando contra as minhas dificuldades, e eu estou sozinho, eu estou sozinha. Sofrer já é difícil, mas sofrer sozinho é muito mais difícil. Quanta mãe sofre sozinha pela vida do filho, pela vida da filha, pela vida do esposo. Quanto pai muitas vezes sofre sozinho pelos desafios, pelas lutas financeiras que ele tem, para que ele consiga, dar um lar digno para a sua família. Quantas vezes você sofre sozinho as suas lutas aqui na sua mente, as batalhas na sua mente, espirituais, emocionais, e às vezes você se vê sozinho. Mas olha o que o salmista fala, ele diz que o Senhor está conosco, o Deus de Jacó está conosco. E o que você precisa entender nessa noite, com base nesse salmo, é que você não está sozinho, você não está sozinha.
ainda que não hajam pessoas ao seu redor, ainda que as pessoas que estão ao seu redor não saibam da luta que você está passando, ainda que as pessoas que estão ao seu redor não tenham nem um pouco de consciência daquilo que você está vivendo, o Senhor te conhece, e a Bíblia diz que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, porque quando ainda você era informe, o Senhor te chamava pelo nome, a sua história já estava sendo escrita pelo dedo de Deus, e Ele conhece cada experiência que você está vivendo. Ele conhece a sua vida. Deus sabe cada lágrima que você derrama. Deus sabe cada lágrima que muitas vezes molha o seu travesseiro. Porque às vezes você está chorando sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Deus de Jacó está conosco, diz o salmista. E olha, Deus está conosco principalmente nesses momentos difíceis que nós vivemos, nesses momentos difíceis que nós passamos. Às vezes o diabo lança na mente das pessoas: você está sozinho, para você não existe mais nada a ser feito. E quantas são as pessoas que vão desistindo da fé, vão desistindo da vida, porque se defrontam com uma luta, se defrontam com uma dificuldade, se defrontam com uma aflição, e se sentem sozinhos, se sentem abandonados. E deixa eu te dizer mais uma vez, presta atenção, e eu vou falar isso, porque o Espírito Santo manda eu dizer isso. Quantas vezes o diabo não lança na mente das pessoas, e talvez até lançou na tua mente já: ei, olha aí, Deus, o que adianta você servir a Deus? O que adianta você servir ao Senhor, se no momento mais difícil que você está passando na sua vida, você está sozinho? Está vendo? Não tem ninguém por você. Deus te abandonou. E deixa eu dizer que muitas pessoas ouvem isso muitas vezes na sua mente. Muitas pessoas às vezes ouvem isso: você está sozinho. Mas, querido, nós precisamos aprender, o pastor Luciano sempre fala isso, que a batalha espiritual é uma luta da verdade contra a mentira. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso desde sempre, desde o princípio. E ele vai mentir e vai transtornar a palavra de Deus, porque se o diabo diz que você está sozinho, você vai dizer: diabo, eu acredito na palavra, e a palavra do Senhor diz que o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, Ele está no nosso meio, Ele está conosco. Um dos nomes do Senhor é Emanuel, Deus conosco, o Senhor conosco está. Você não está sozinho, você não está sozinha, nós não estamos sozinhos. Ainda que todas as coisas se transtornem. Veja que o salmista fala: ainda que os montes se mudem para os mares, ainda que haja um transtorno terrível aí fora, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos refugiados no Senhor. Nós estamos abrigados no Senhor. Nós estamos debaixo das asas poderosas do Senhor. E quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento. Mas, querido, até mesmo o vento se dobra ao poder da voz do Senhor, até mesmo a tempestade se dobra ao poder da voz do Senhor. Nada pode ficar de pé diante da voz do Senhor. Às vezes você acha que o teu problema é grande, que o teu problema é um gigante, mas deixa eu te dizer, Deus é especialista em derrubar gigantes, Deus é especialista em derrubar grandes problemas. O Senhor é aquele que diante dele, nenhum grande problema fica de pé. E você não está sozinho, você não está sozinha. A presença de Deus está conosco. A presença do Senhor está conosco. Tire isso da sua mente, não receba muitas vezes aquilo que o diabo lança na sua mente, para tentar tirar você de um lugar de fé, de um lugar de esperança, de um lugar de crença no Senhor. Nós estamos sustentados, estamos abrigados no Senhor, e nós não estamos sozinhos. E depois ele fala, do verso 8 ao verso 11, nós podemos fazer um resumo desses versos, para a gente não se estender muito.
Ele está falando ali a respeito do poder de Deus. No verso 8, ele diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O salmista está dizendo: olha, é o Senhor que faz cessar a guerra. É o Senhor que faz cessar a guerra. Ele diz, olha, tem uma frase que ele diz ali: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não deixe o teu coração ficar inquieto. Não deixe o teu coração ficar desesperado. Não deixe o teu coração sair, da normalidade. Não deixe o desespero abater sobre você. Eu vi esses dias um psicólogo falar, ele diz o seguinte: olha, mais de 85% das suas preocupações, elas não se tornarão um problema real para você. São apenas preocupações aqui. Sabia disso, não? Tem muita coisa que ocorre só aqui. Por isso que tem aquele livro bem legal da Joyce Meyer que fala o campo de batalha da sua mente. Se você não leu, você deve ler. E querido, às vezes a gente entra numa batalha aqui que nem a batalha existe. A gente está saindo no soco com o inimigo que só está aqui na sua mente. Mas veja que o salmista diz: ainda que seja real, que o inimigo seja real, Deus é aquele que põe fim, que põe termo à guerra. Termo à guerra significa que Deus é que determina o prazo da tua luta. Deus é que determina o prazo da tua tribulação. E nós aprendemos com isso, querido, que nenhuma tribulação, nenhuma luta é para sempre. As tribulações que você está passando, que você talvez já passou, que você está vivendo hoje, essas tribulações, elas têm data para acabar. E sabe quem determina quando isso acaba? É Deus. A palavra de Deus diz que Ele põe fim, Ele põe termo à guerra. Ele põe termo. E duas coisas nós podemos tirar a respeito disso. Primeiro, que essas tribulações não serão para sempre. E a segunda coisa, que se você estiver passando por essas tribulações, você será vitorioso, você será vitoriosa, porque o Senhor, o Deus de Jacó, Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar. E mesmo que você esteja diante de uma luta, de uma dificuldade, passando por um deserto, o Senhor é aquele que vai com você até o fim, e Ele te fará vitorioso, Ele te fará vitoriosa. Por isso o salmista pode dizer: o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Querido, o choro não vai durar para sempre. O choro não vai durar para sempre. Quando nós estamos passando por um tempo de aflição, aquilo parece que nunca vai acabar. Aquilo parece que nunca vai terminar. Quando a gente está passando por uma luta, parece que aquilo nunca vai ter fim. Não é assim que a gente se sente? É ou não é? A gente fala: meu Deus, isso não vai acabar, mas eu quero te dizer nessa noite, quem determina o fim dessas coisas é Deus. E olha, deixa eu te dizer algo, o Senhor já escreveu a data, o dia e a hora da tua vitória, o dia que essa luta, que essa tribulação vai acabar na sua vida. O Senhor já escreveu, porque o texto diz que é Ele que põe termo à guerra, é Ele quem diz quando a guerra acaba. O salmista diz: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. E talvez você entrou aqui desesperado por alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Talvez você entrou aqui com o seu coração angustiado. Talvez você entrou aqui com o seu coração preocupado diante dos teus desafios, diante das tuas lutas. Talvez alguém está dizendo para você que acabou, que não tem mais o que fazer. Talvez alguém disse: olha, o teu casamento não tem mais solução. Porque o que o mundo fala é que não tem solução. O mundo diz que não tem solução, porque as soluções do mundo são realmente limitadas. As soluções do mundo são realmente limitadas.
Então muitas vezes você vai ouvir das pessoas que não têm uma visão de Deus. Por isso que eu sempre digo, hein? Você já viu eu insistindo em dizer isso. E eu vou falar de novo, que você precisa ouvir. Você precisa cuidar dos teus ouvidos, quem você ouve. Você precisa cuidar para quem você está emprestando os seus ouvidos. Sabe por quê? Porque às vezes você está patinando aí, você está desesperado porque você está ouvindo o diabo falando através da boca de outras pessoas. Não tem ninguém tem algo útil para falar que não seja a palavra de Deus para você, que não seja a Bíblia Sagrada. Não existe solução nenhuma que alguém possa dar para a sua vida, que seja melhor, que seja mais satisfatória, que resolva realmente o seu problema, que não esteja na palavra de Deus. Porque se existe alguma solução que alguém está dizendo para o seu problema, que não é uma solução bíblica, essa pessoa não é de Deus, não provém de Deus. Porque o teu livramento, a tua vitória, virá através das mãos poderosas do Senhor. Virá através das mãos poderosas do Senhor. Não deixe o diabo te enganar, dizendo que não dá mais, que acabou, que não existe mais solução. Não deixe o diabo roubar de você os sonhos que Deus colocou na tua vida. Não deixe o diabo roubar de você. Não deixe. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Nós podemos nos abrigar no Senhor. Nós podemos nos esconder no Senhor. Feche seus olhos, fique de pé. Feche seus olhos, fique de pé. Talvez você está passando por um tempo de luta difícil. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Feche seus olhos, presta atenção nessa canção. Daquele que nunca me deixou. Deixe seus olhos fechados, deixe apenas o Espírito Santo falar com você nessa canção.